O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Abram todos comigo o santo livro, na carta de Apocalipse, no livro, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, vamos fazer a leitura do verso 1. João, quem está relatando as visões: eu, João, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-se-lhes ainda grande autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Eu vou ler só até aqui, porque é muito extenso o texto. Deixa aberto aí, não feche de jeito nenhum. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, nos colocamos diante de Ti e do Seu trono, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa insignificância, diante da Sua grandeza e majestade. Senhor, usa de misericórdia conosco, traz gravidade, reverência, solenidade, temor, em um tempo que tantos têm se acostumado com o sagrado. Não deixa ser um culto entediante, mas que haja expectativa, temor e tremor, que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme à imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Queridos, Apocalipse é considerado o livro mais difícil da Bíblia. O livro mais difícil. E Apocalipse 13 é considerado o capítulo mais difícil, do livro mais difícil. Nós estamos diante do capítulo mais difícil da Bíblia. Apocalipse, capítulo 13. Quando abrimos este livro, a Bíblia, temos a capacidade, como nenhum outro povo, de olharmos para o futuro, para sabermos os seus acontecimentos. E quando se trata do Apocalipse, isso ainda é mais profundo. E neste capítulo, capítulo 13, os acontecimentos são aterrorizantes. Esse é um dos capítulos mais intrigantes e assombrosos de toda a Escritura. No que consiste o capítulo 13 de Apocalipse? Muitos pensam que o tema central é
a besta. Sim, a besta tem destaque no Apocalipse, mas o tema central é a perseguição, o sofrimento e o martírio da igreja causados pelo anticristo. Esse é o tema central. E para isso eu quero a sua atenção, sem piadinhas hoje, sem brincadeiras, sem mexer no celular, sem ir mais um culto achando que é mais uma programação do ativismo religioso da igreja. Não. A sua vida, depois dessa noite, nunca mais será a mesma. Deus vai transformar seus pensamentos. Preste muita atenção. A perseguição, o sofrimento e martírio da igreja causado pelo anticristo. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas jamais vistas. Em comparação com ele, todos os outros homens maus da história parecerão crianças. Talvez hoje, este capítulo 13, seja o capítulo mais atual de todos, porque está sendo montado um cenário mundial. Você pode veja os acontecimentos culturais, sociais, políticos, um palco, um cenário, uma estrutura mundial está sendo montada a fim de hostilizar a igreja, perseguir a igreja, tolir a igreja dos seus direitos, caçar a igreja, fechar a boca da igreja, oprimir a igreja, encarcerar a igreja. Esse capítulo é atual. Esse 13º capítulo de Apocalipse é uma convocação aos santos para que se preparem para as perseguições, injustiça e até para o martírio. Pois quando os aliados de Satanás subirem ao poder, o martírio se tornará algo comum entre aqueles que preservarem o seu testemunho de Jesus. Pais, essa mensagem é um chamado a você treinar seus filhos para o combate. Maridos, essa mensagem é um chamado a vocês treinarem suas esposas para a perseguição. Como nós entendemos o capítulo 13? É um capítulo muito difícil. Para entendermos o conteúdo do 13, nós temos que relembrar um pouquinho do 12. O que é o 12? João olha para o céu e tem uma visão. Ele vê uma mulher vestida do sol, tem os sapatos como a lua e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher está grávida. Quem é essa mulher? Ela é Israel. Está grávida de quem? Do Messias. Mas de repente João está olhando para o céu, vendo a mulher, e ele vê outro sinal, um dragão enorme, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e ele se coloca diante da mulher, e está esperando ela dar à luz para tragar o seu filho. A mulher é Israel, o filho é o Messias. Quem é o dragão? Satanás, que está consciente da profecia de Gênesis 3, da semente da mulher, nascerá aquele que vai te esmagar. Ele então está ali para impedir que Cristo nasça, ou matar a Cristo. E durante todo o Antigo Testamento ele persegue a semente da mulher, a nação de Israel, de Abel o justo. Ele vai até o Novo Testamento, Maria e José, através de Herodes, que manda matar todas as crianças de 2 anos. É a figura do dragão Satanás, tentando tragar o menino, impedir que Jesus venha ao mundo. O que acontece? Herodes falha, um anjo avisa José em sonhos, fuja com a criança para o Egito. Então Jesus escapa, nasce, cresce, morre,
ressuscita, sobe aos céus. E o que acontece? O dragão falha na sua missão de destruir a mulher Israel e a semente da mulher, Jesus. Jesus morre e ressuscita e sobe aos céus. E o que acontece? Ele expulsa o dragão. Satanás não caiu do céu em Gênesis, ele trafegava no céu. É só você olhar para Jó. Apresentou-se os filhos de Deus, os anjos, e um dia veio Satanás. Agora que ele compra tribos, povos, línguas e nações, Satanás não tem mais o direito de acusar. Jesus sobe aos céus e expulsa o dragão dos céus. O que acontece? Falhando na sua missão de destruir a mulher, Israel, falhando na sua missão de destruir a semente, o filho da mulher, Jesus, ele desce aqui na terra cheio de fúria e de cólera. Só lhe resta agora fazer uma coisa: perseguir a descendência da mulher. É o que está em Apocalipse 12, 17, olha só. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes de sua descendência. Quem são os restantes de sua descendência? Ele vai responder: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja, falhando, tendo sucessivos fracassos na sua missão de destruir o filho da mulher, Jesus, e a mulher, Israel, agora ele é lançado à terra, e só lhe resta agora perseguir a descendência da mulher. Quem é? Sou eu e é você, a igreja. E para isso, ele vai chamar 2 aliados, uma besta que sobe do mar e uma besta que sobe da terra. Veja o verso 18: e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão foi lançado na terra, e agora ele está de pé diante do mar, ele está em terra, e ele vai convocar o seu primeiro aliado, a besta que sobe do mar. Então entramos no Apocalipse capítulo 13. Vamos ver o que está escrito. Verso 1: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Lançado, veja só o que Apocalipse 12, 12 diz: ai de ti, ó terra, pois o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. O dragão está furioso, e agora ele quer perseguir a igreja, e para isso ele chama 2 aliados. O primeiro, a besta que sai do mar. Como essa besta? Ele vê ela emergir, se levantar, se erguer. E essa besta se ergue do mar. O Apocalipse se interpreta simbolicamente, são símbolos, não é literal. Tudo aqui são símbolos que comunicam verdades. Essa besta sai do mar. Em Apocalipse 17:15 diz que o mar são as nações. A besta é a encarnação do que há de pior nas nações. O termo grego para besta é therion, que quer dizer uma fera, um monstro, um animal. É para destacar o seu perfil maligno. Que mais detalhes João vê? Essa besta tinha 10 chifres. Chifres fala de poder. O número 10 diz que tem muito poder. E as coroas, as diademas, a sua glória. É um monstro poderoso, glorioso. E tinha 7 cabeças. Cabeças fala de federações, governos. É a potencialização dos governos. O que João está vendo é a união de federações, a união de governos, a união de potências mundiais. E o nomes de blasfêmias, o que é isso?
é uma besta declaradamente anti-Deus, anticristo. A união de nações, reinos, governos, anticristãos, poderosos. João vê que ela está subindo. Agora João vê o restante dessa besta, ele está vendo só a cabeça, o resto do corpo está subindo. Verso 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e com a boca de leão, e deu-lhes o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que João quer dizer com esses traços da besta? O Antigo Testamento é a chave para interpretar o Apocalipse. Muitas coisas que são descritas no Apocalipse, elas já estão contidas no Antigo Testamento. E a chave para interpretar o 13 é Daniel capítulo 7. Por quê? Daniel tem praticamente a mesma visão de João. Existem muitas semelhanças. Eu não vou abrir porque o tempo não é oportuno. Daniel capítulo 7, ele tem uma visão. Eu estava olhando durante a minha visão, o irmão pode colocar aí na tela, Daniel 7, o verso 2. Eu estava olhando durante a minha visão, e eu vi, verso 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. A mesma cena de João. João vê a besta subindo do mar, Daniel vê 4 animais subindo do mar. O primeiro era um leão com asas de águia. O segundo era um urso. O terceiro era um leopardo. E o quarto era terrível, tinha dentes de ferro e fazia em pedaços e pisava os pés e tinha 10 chifres. Ok? Aqui Daniel vê a visão de 3 animais separados. Que são esses animais que Daniel está vendo? Símbolos. O leão é o Império Babilônico. O urso é o Império Medo-Persa. São reinos que ele está vendo. E o leopardo é o Império Greco-Macedônio. E o animal com dentes de ferro é o Império Romano. Os animais que Daniel vê são símbolos para se referir a reinos. Mas por que são predadores? Leão, urso, leopardo. É para mostrar o poder mortífero, destruidor, assassino do Império Babilônio, do Império Medo-Persa, do Império Greco-Macedônio. E o último foi o império mais maligno, destruidor que já houve na terra, o Império Romano, porque ele é o herdeiro dos outros 3. Nessa visão, veja só, Daniel vê 4 animais, mas João vê um só, com corpo de leopardo, pés de urso, rosto de leão. João vê as 4 formas em um, são os 4 em um. João vê a soma dos 4, greco, macedônio, medo-persa, babilônico e romano, em um só. É a potencialização dos reinos, dos governos, unidos. A besta que vai ajudar o dragão é um sistema político e militar. São os reinos desse mundo que vão se unir e convergir em um só reino mundial, poderoso, ardiloso, bélico. É isso que ele está vendo. Então a besta é um sistema de governo mundial. A besta é um império mundial totalitário. E quem está por trás desses reinos? O dragão. Qual é a forma do dragão combater a igreja?
através da primeira besta. O que é a primeira besta? Perseguição física, martírio, sofrimento, perda dos direitos. É isso que João está vendo. O dragão vai perseguir a igreja e chama um aliado, a besta do mar, poder político e militar, para promover perseguição física, religiosa, ideológica sobre a igreja. São os reinos desse mundo, são os governos, são as uniões dos reinos. Foi o que aconteceu com o Império Romano. O Império Romano foi a união dos outros três. O império poderoso de escala mundial era a besta do primeiro século, o sistema do governo. Agora entra em cena o anticristo. Verso 3. Então vi um de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja, o verso 7 diz: vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Aqui nós vamos aprender que há uma distinção entre o sistema e o cabeça do sistema. O sistema, vamos olhar para o século passado, primeiro século. A besta do primeiro século era o Império Romano, sistema. E a cabeça do império, César, Nero. E aqui nós estamos vendo que a besta é o sistema, e a cabeça não é Nero, é o anticristo. Essa cabeça aqui deve ser vista como anticristo. Ele ainda não apareceu. Muitos protótipos do anticristo já apareceram. Antíoco Epifânio, na época dos Seleucidas, Ptolomeus, na época do período intertestamentário. Nero, Flávio Tito Domiciano, protótipos do anticristo. Mas essa besta que João vê aqui é o anticristo escatológico, é o chefão, é o último chefe, a última besta, é o grande anticristo, e ainda não apareceu. É o que João está vendo. Paulo menciona o anticristo escatológico em 2 Tessalonicenses 2,3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, o quê? O fim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse? Vamos ver a descrição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como fosse o próprio Deus. Paulo faz uma descrição do anticristo. Ele está ensinando que Cristo não voltará antes que o último anticristo se manifeste. O que João está vendo aqui? Que no fim, o dragão vai levantar um sistema mundial de poder, onde um homem, uma figura vai se destacar como um líder mundial, liderando o império mundial, com a principal finalidade: perseguir a igreja. Paulo diz, esse anticristo não apareceu ainda. Paulo diz que antes de Cristo voltar, o anticristo precisa aparecer. Esse é o maior sinal da volta de Jesus. Não é terremotos, guerras, é a volta do anticristo. E o que o texto diz? 2 Tessalonicenses 2:7 diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tem algo que detém o aparecimento do anticristo. Quando o anticristo aparecer, este é o último sinal para a volta de Jesus.
É o sinal de iminência. Tem o sinal de certeza, terremotos, fomes, furacões. E o sinal de iminência, de não é isso. Imediatalidade, alguma coisa assim. Pronto. Não sei o que você está rindo, eu não estou rindo não. A Bíblia diz que ele vai aparecer, mas tem algo que o detém que precisa ser tirado. Quando for tirado da terra, o anticristo aparece. Muitos dizem, é a igreja, quando ela for arrebatada, o anticristo aparece. Não, a igreja vai estar aqui. É o Espírito Santo, quando o Espírito Santo, é ele que detém o anticristo. O Espírito Santo é onipresente, ele nunca vai ser tirado, ele está em todo lugar. O que é então que o detém? O Evangelho, Mateus 24, 14. Então este Evangelho será pregado em todas as nações para testemunho. Então virá o fim, quando o último eleito em toda a face da terra for alcançado. Então o que o detém é tirado. Surge então o anticristo. Então saberemos que o fim está próximo. Agora note, a Bíblia diz que esse anticristo vai ter uma ferida mortal, verso 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Essa cabeça ferida vai ser ferida de morte e voltará à vida. O anticristo simulará um milagre, assim como Nero morreu e surgiu Domiciano, e todo mundo diz, meu Deus, esse é Nero redivivo. O anticristo talvez vai simular uma morte e uma ressurreição, para que ele tenha adoração global. Veja só, vi uma das suas cabeças feridas, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Verso 4, e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar? O anticristo vai protagonizar algum milagre, que dará ainda mais prestígio à besta. Satanás aqui vai conseguir o que finalmente queria, a adoração de todo mundo. Meu irmão, nesse tempo, o diabo será adorado deliberadamente. O anticristo promoverá um culto em que ele mesmo será adorado. Este culto será tão maligno, tão intenso e feito com tanto zelo, por tantas pessoas, que fará com que aqueles regimes totalitários pareçam santos. Agora, qual é a fonte do poder da besta? Ele faz uma paródia com Cristo, morre e ressuscita. Verso 4, e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. A fonte do poder de Jesus é o Espírito Santo. A fonte do poder da besta é o espírito do dragão, é o espírito do diabo. A fonte do poder da besta é Satanás. O diabo revestirá essas nações de poder. O diabo pegará essas potências, essa coalizão de nações, a besta, e ungirá-la com esse poder. O diabo separará o homem do pecado, o filho da iniquidade, o anticristo, e ungirá o anticristo. Cuja eficácia é cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todos os sinais e prodígios da mentira, a origem do poder. E quando é que isso acontece? Quando é que se dará o erguer da besta e a ascensão da cabeça da besta, o anticristo?
em um período que chamamos grande tribulação. Verso 5: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42, o que são 42 meses? 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 3 dias e meio. 3 e meio é metade do quê? 7. Aqui nós estamos falando das 70 semanas de Daniel. Daniel profetiza e vê 70 semanas. A última semana, a 70ª, é destinada ao fim, ok? Mas a última semana se divide no meio, 3 e meio, metade e metade. Em qual tempo nós estamos hoje? Nós estamos na última semana de Daniel. Nós estamos na 70ª semana. Hoje, dia 22 de maio de 2023, estamos na última. Em qual das metades? Na primeira metade. Para nós, os amilenistas, é o milênio, é o período da igreja, da pregação do evangelho, das missões. Aí nós temos o fim do fim, a última metade da última semana. A primeira metade destinada à igreja, a última metade é destinada ao anticristo, na chamada grande tribulação. É isso que João está vendo, a grande tribulação. É nesse período, a segunda metade da última semana, que o anticristo recebe autoridade e poder. Para quê? Verso 6: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nesse tempo, o anticristo difamará a pessoa de Deus, tornando Deus desnecessário para o mundo, tornando todo objeto de culto e fé cristã desnecessária. E é nesse período, da última metade da última semana, da grande tribulação, que o anticristo também recebe o quê? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Que é isso? Aqui é uma prova que a igreja passa pela grande tribulação. A visão majoritária da escatologia brasileira é que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Tem o arrebatamento, acontece antes e é secreto. Depois tem a tribulação e Jesus volta 2 vezes. Não. O arrebatamento e a volta de Jesus é um ato único, acontece de uma vez. E ele é pós-tribulação. Porque está dizendo, foi também dado que pelejasse os santos e os vencesse. Mas quem são os santos? É a igreja. Quem está pelejando contra os santos? O anticristo. Em que período? Na grande tribulação. Então no período final, a igreja estará aqui, ela não será arrebatada, ela passará pela tribulação e sofrerá a perseguição final e a mais forte. Meu irmão, haverá morte e sofrimento, mas a palavra para nós é suporte. Resista, suporte, aguente. E detalhe, com relação à besta, ela recebe o poder do dragão. Com relação aos santos, ela recebe permissão, não do dragão, mas do soberano. Foi-lhe dado, Deus permitirá que o anticristo persiga a igreja num período chamado grande tribulação. Por exemplo, no tempo de Nero, do 1º século do Império Romano, houve o chamado culto a imperador. Mas foi Domiciano que arroga para si o título de Senhor e Deus, e ele exige ser adorado. Então as pessoas tinham que chegar diante dele em grego e dizer, Caesar est in Kyrios. Ok.
Aí chegava a vez dos cristãos. César tem Quírios. E os cristãos, não. Jesus tem Quírios. Cortava a cabeça. É isso que vai acontecer. O anticristo promoverá um culto a si próprio, se declarará Deus e exigirá adoração. E a igreja verdadeira, obviamente, não o adorará e será por isso perseguida e martirizada. Prepare-se, porque esse dia está chegando. Prepare-se, porque a igreja vai passar a grande tribulação. Agora veja só o paradoxo, escute. Enquanto os santos, a igreja, são perseguidos, sofrem, morrem e até são martirizados, toda a terra apóstata, pagã, a igreja falsa, adora a besta. Verso 8: adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meu irmão, nesse período acontecerá um reconhecimento global da autoridade do anticristo, daquela cabeça, da besta que foi ferida. Ele será aclamado como Deus, e não só os ímpios, mas a falsa igreja, a igreja apóstata, irá adorá-lo. Quem são os que adoram a besta? O texto diz: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. São os ímpios, é a falsa religião, os falsos crentes. Agora olha que tremendo, esse texto mostra que nenhum santo, nenhum redimido, nenhum cujo nome está no livro da vida, adorará a besta, nem receberão sua marca. Nesse tempo, eles, os santos, provarão que não adoram a besta, nem possuem a sua marca. Já estou terminando, não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 10 minutos na mensagem. E dessa vez eu estou doido para que uns 3 olhem. Quantos estão entendendo? Diz amém. Esse é o primeiro aliado do dragão, na sua função de perseguir. Do mar, ele invoca a primeira besta. Mas, conjunção adversativa, entretanto, não obstante, em seu objetivo de vencer a igreja, o dragão sabe que só poder político e religioso, só perseguição física não é suficiente. Então ele invoca agora o seu segundo aliado. A primeira besta ele chama da terra, da água. A segunda besta ele chama da terra. Verso 11: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Até aí. Antes de eu entrar na segunda besta, eu quero olhar para você que está falando assim para mim: mas a igreja vai passar pela grande tribulação, eu vou ser morto, meus filhos, vou ter martírio. Ah não, pastor, isso, começa a bater os joelhos e os dentes, covarde. Você acha que os nossos primeiros irmãos, que foram mastigados por leões, os apóstolos, todos foram martirizados com exceção de João, o nosso Senhor, que foi submetido ao escárnio, e a forma de morte mais cruel da época, crucificação, todos passaram pelas suas grandes tribulações. Agora chegará a vez dessa igreja sofisticada, gorda, moderna, contemporânea, e você acha que ela vai ficar livre disso? Nós também iremos testemunhar a nossa fé com o nosso sangue. Por favor, seja corajoso. A outra besta, veja só, agora surge a segunda. Como ela é a segunda besta?
Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A primeira besta, poder político e militar. Sistemas de governo totalitário, conchavos, alianças, uniões, anti-Deus, anticristã, antifamília, que se unem para banir o cristianismo da terra. Já estão banindo ele, meu irmão, já baniram do Oriente, agora querem banir do Ocidente. Eles vão esmagar, eles vão perseguir, eles vão tolir dos direitos, eles vão tirar, calar, silenciar e matar aqueles que defendem o seu testemunho de Cristo. A primeira besta, poder político e religioso. A segunda besta, poder político e militar. A segunda besta, poder religioso. É o falso profeta. Agora o dragão vai fazer uso da falsa religião. Sabe por quê? Martírio, perseguição, prisão. Pode ser que ele não consiga pegar tantos assim. E se ele então inventar uma religião, falsificar a graça, distorcer a palavra, aqueles que ele não pegou com a perseguição, agora ele pega com o engano religioso. É a Roma papal, é o islamismo, são as seitas neopentecostais, mormons, Ordem Rosa Cruz, Testemunhos de Jeová, teologia da prosperidade. A segunda besta, poder religioso a serviço do dragão para confundir a igreja, enganar a igreja, cegar a igreja. Essa é a ideia. É o falso profeta. E por que da terra? Por que essa segunda besta vem da terra? É um contraste com o céu. Essa besta não tem nada do céu, ela é cá da terra, ela é secularizada, é a religião dos prazeres, é a religião que enfatiza your best life now, riqueza, fama, prosperidade, curandeirismo. E note, o texto diz que essa besta parece cordeiro, parece cristão, mas fala como dragão. O que é isso? O texto diz que o sobrenatural vai estar disponível para a segunda besta. A segunda besta faz tão grandes sinais que até fogo do céu, fogo faz descer do céu. O sobrenatural estará disponível para o uso da besta. Ou seja, a falsa religião, os falsos mestres, as heresias serão investidos do poder do dragão e iludirão muitos cristãos ignorantes. E o texto diz aqui, verso 12: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A segunda besta vai ser dotada de poder e sinais. É a falsa religião que vai fazer milagres com o fim de fazer os homens adorarem a primeira besta. A religião vai cooperar para a adoração do Estado, subserviência do Estado, do sistema, do governo. A religião operará milagres com a finalidade de influenciar a massa a se sujeitar ao sistema. Por isso você que fica impressionado com milagre, pastor, estão curando, vomitando caroço, adivinham RG, descobriram até que eu comi ontem. Só que a Bíblia diz que ele não é identificado pelo milagre. Vestia como cordeiro, milagres, mas falava como dragão, doutrina. Eu não quero saber quanto milagre faz, eu quero saber o que prega, o que ensina. Faz milagre como cordeiro, mas prega como dragão. É falso ensino.
Agora tem um versículo aqui que é um dos mais difíceis da Bíblia. Nós temos o livro mais difícil, o capítulo mais difícil, e o versículo mais difícil dentro do capítulo mais difícil do livro mais difícil. A imagem da besta. Verso 14. O texto diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi lhe dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Veja só, esse sistema, junto com a sua cabeça, vai ordenar, o texto diz que faça uma imagem, e a besta deu poder para a imagem falar, e matar todos aqueles que não adorassem. O Apocalipse é simbólico, é um texto muito difícil, mas ele pode estar falando aqui, por exemplo, de um símbolo, igual no nazismo, tinha a suástica, pode ser uma insígnia. O anticristo então vai adotar um símbolo, colocar em lugares centrais das cidades e exigir que aquele símbolo seja adorado. Segundo, pode ser uma estátua, como foi a de Nabucodonosor, ergueu uma estátua e pediu que todos adorassem, quem não adorasse era lançado na fornalha. Pode ser um culto público, locais de culto colocados no mundo todo, onde vai haver uma imagem do anticristo, e na hora certa todos têm que comparecer naquela capela e prestar culto ao anticristo, e vai ter soldados armados que prenderão e matarão quem não adorar. Ou quem sabe, algo sobrenatural, que nós não podemos entender ainda, que vai acontecer, exigindo adoração, mas o fato é que ele vai promover um símbolo, uma imagem do seu reino, do seu governo, que deverá, como a suástica de Hitler, ser venerada, adorada. Agora só, o anticristo não só promoverá um culto, não só promoverá uma imagem, como também promoverá um sinal, a marca da besta. Verso 16: a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. O anticristo vai fazer com que todos os seus súditos recebam uma marca. Ele marcará os seus adoradores serão marcados com o seu símbolo, com a sua marca. Pergunta: o que é a marca da besta? Esse é um dos textos mais polêmicos da Escritura. A maioria da igreja pensa, ela é física, é um código de barra colocado na mão e na testa, é um microchip. Por que é física? Pastor, é física porque o texto diz não vão poder comprar nem vender, então é um sistema de crédito, o chip na mão, eu vou no supermercado, compro e coloco a minha mão no código de barra, no leitor óptico, e eu desconto na minha conta e eu compro. Quem não aceitar a marca não vai ter o chip, não vai poder comprar aí no mercado. Nada mais longe da verdade, interpretação carente de profundidade. A chave hermenêutica do Apocalipse 3, da marca da besta, ela está onde? Na igreja. Os filhos de Deus também têm uma marca. Os filhos de Deus também são marcados. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, do qual fosse selados, marcados. Deus também marca os seus, e não com a marca física, Ele marca com o seu Espírito. O diabo também marca os seus, com o Espírito do diabo. A marca é ideológica, na testa, mente e na mão, ações. O que é então a marca?
É uma mente que se sujeita ao sistema de governo ímpio e corrupto do anticristo. É uma mente que apoia ideologias, casamentos de pessoas do mesmo sexo, injustiça, desigualdade, depravação, orgia. É uma mente que se conforma, marcou na testa. E a mão, mente, pensamentos, ideologia, mão, executar, transformar os pensamentos em ações. É isso que é a marca. É dizer, mente, eu concordo com o sistema, e mão, eu pratico o sistema. Se você estiver esperando um feijão, um arroz, um milho, o que mais que tem, Erival? Soja, você vai cair do cavalo. Essa é a marca da besta. Tá, então como é que o senhor me interpreta? Não pode comprar, nem vender. Oh, meu dear friend, please. Boicote. Você não tolera o sistema? Não aceita? Não terá o seu currículo aprovado. Será demitido da empresa. Não terá liberação de carta de crédito. Não terá liberação para aluguéis. Você será excluído da sociedade, não pode comprar nem vender, porque você não se sujeita não se sujeita à parafernália ideológica, você não se sujeita ao viés ideológico, anticristo, antideus, pervertido, é isto. Você não será marcado, porque a sua mente é rogos pela compaixão de Deus. O que ele diz? Rogos pela compaixão de Deus. Nunca leu Bíblia? Que apresentei vossos corpos como testemunho santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um justo jamais terá o sinal na testa. Vai ser a repetição do Império Romano. Cristãos perdiam seus cargos públicos. Impostos eram mais pesados para cristãos. Eles perdiam emprego, eram expulsos das suas casas, eram perseguidos, presos e torturados. Por quê? Por causa da sua fé em Cristo. Não aceitaram a marca. Essa é a marca da besta. Vou acabar em ciminho, 1 minuto. Agora o significado da besta. Significado da marca da besta. Verso de número 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 663. Muitos tentam traduzir esse texto usando a gematria, transformar letras em números. Então a soma de Nero, do nome de Nero, dá 666. A soma em números de Flávios, Titos, Domicianos, dá 666. Já Adolf Hitler tem o terceiro nome que eu não me lembro, a soma 666. Mas não é isso. Segundo William Hendrickson, nesse texto que é um dos mais difíceis também, o que ele quer dizer aqui da marca da besta? Ele termina com um louvor, meu irmão. O que quer dizer? O número 7 significa completude, perfeição. É o número de Deus. Satanás, o grande imitador, se esforça para alcançar a soma do 7, a perfeição, a completude, mas ele nunca consegue. Ele sempre acaba no 6. Ele sempre se torna imperfeito, incompleto. Ele é um derrotado, 666. Ele nunca alcança o padrão de Deus. Significa que aqueles que adorarem a besta, que receberem a sua marca, junto com Satanás, serão derrotados. Serão derrotados. Pode alguém vir tocar um tecladinho aqui para mim? Então, João encerra esse texto. Queridos irmãos, eu quero terminar dizendo algo. Pastor, quando chegar a marca da besta, a gente vai reconhecer o quê?
Quando chegar, a marca da besta está em vigor desde o primeiro século. Como é que é? Significa que já tem pessoas marcadas? Sim. E eu vou até mais longe. Significa que tem pessoas marcadas aqui. Aqui. Mas eu não adoro o sistema. Eu não adoro as ideologias, as porcarias. Eu não bebo, não fumo, não peco. Mas essa é a primeira marca. A marca da primeira besta. E a marca da segunda. Os fariseus fumavam, bebiam, iam para balada, dançavam forró. Não. É a marca da falsa religião. Pensa que crê em Deus, mas crê num bruxo. Pensa que é evangelho, mas é legalismo, religião de obras. Pensa que é Jesus, mas é o apóstolo, a igreja. Cuidado. Qual o antídoto para a marca? Eu encerro, não fica nervoso. É não aceitar o chip. O antídoto contra a marca é o evangelho. É Ele que neutraliza o poder da marca. É Ele que destrói a ideologia. É Ele que muda o comportamento. É Ele que transforma mentes. É o Evangelho. O único antídoto para a marca é a cruz de Cristo. A única solução para esse mundo. O Evangelho de Cristo. Para essas nações, para esses regimes. O Evangelho de Cristo. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Ore agora. Ore. Senhor, estamos vivendo esses dias. Prepara a tua igreja para não te negar, Senhor. Tira a tua igreja do superficialismo. Nos chama para a verdade de Cristo, Senhor. Ore, meu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pela tua esposa, pelo teu marido. Esse tempo está chegando. Prepara no Senhor. Prepara a igreja para o combate. O cerco está fechando, o cenário está sendo montado. Laços, alianças, conspirações, conluios se formando contra o povo de Deus. Tira eles do sono, Senhor. Desperta eles da teologia coach, da prosperidade, do materialismo, da preguiça, da covardia. Chama-os para a guerra, Senhor. Cinge suas mãos para o combate, Senhor. Cinge-os de autoridade, de poder, Senhor, de bravura. Que eles treinem seus filhos, treinem seus lares, treinem suas esposas, treinem seus pais. E que a semelhança dos apóstolos, dos pais da igreja, Irineu de Lyon, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, João Crisóstomo, Agostinho de Hipona, Estevão, o primeiro Marte, não venhamos a recuar. Ore, meu irmão, ore, 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 ore.